E aí pessoal, professor Marcos Freitas para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de raiz de funções e hoje vai ser a terceira e última aula do método do ponto fixo. Nessas aulas de raiz de funções a gente falou sobre introdução, falamos sobre isolamento, estamos falando sobre refinamento e depois vamos ter uma aula de conclusão. Anteriormente a gente já falou sobre a definição do problema de raiz de funções, falamos sobre a fase de isolamento, os teoremas e os métodos, falamos sobre a fase de refinamento, sobre o algoritmo geral, critério de parada, sobre os métodos de intervalo, bisseção, posição falsa e as modificações da posição falsa, e estamos trabalhando o método aberto do método ponto fixo. Nessa aula a gente vai falar um pouco melhor sobre o método ponto fixo. A gente vai ver o comportamento do método, vamos ver as condições de convergência, vamos falar do algoritmo, os critérios de parada, a ordem de convergência e as vantagens e desvantagens do método ponto fixo. Então a gente viu que os métodos abertos seguem um certo algoritmo geral. Dada uma aproximação e dada uma função de iteração, cada nova aproximação é dada sucessivamente pela aplicação da função de iteração na aproximação anterior. Então x1 é feito de x0, x2 é feito de x1, x3 é feito de x2 e assim por diante. Ou, de maneira geral, xk mais 1 é igual a φ de xk. A cada nova aproximação a gente testa se ela é boa o suficiente. Se ela for, o método para, se ela não for, o método continua. E a gente viu que os dois critérios de parada que a gente utiliza são primeiro das aproximações consecutivas, ou seja, se φ de xk menos xk em módulo é menor ou igual a tolerância, e a segunda é o critério de parada da função no ponto, ou seja, se o módulo de f de xk é menor ou igual a tolerância. Se algum desses dois for verdadeiro, a gente pode parar, mas cada um com um resultado diferente. Então, se a gente parar pelo critério das aproximações consecutivas, nosso resultado final da nossa raiz vai ser justamente o φ de xk ou xk mais 1. No caso da função no ponto, a gente termina dizendo que a aproximação final é o xk. E a gente viu, na primeira aula que a gente estudou o método ponto fixo, a gente viu o seguinte, que o método do ponto fixo ele pode ser utilizado quando a função f de x pode ser escrita como uma diferença entre duas funções, g de x menos h de x. E aí, como a gente quer que o f de x seja zero, a gente quer então que o g de x seja igual ao h de x. Mas, especificamente, no método ponto fixo, a gente tem que o g de x tem que ser igual a x, e aí o que sobra vai ser justamente a função de iteração φ de x. Então a gente faz manipulações na equação f de x igual a zero para isolar o x de um lado da igualdade, e o que sobrar vai ser justamente a função φ de x. E aí o que acontece é que o f de x vai ser igual a zero se somente se x igual a φ de x. Então por isso que a gente utiliza aqueles dois critérios de parada, né? O critério de parada que é testando o f de x se o módulo de f de x é próximo de zero. E o outro critério de parada é justamente testando se o x é próximo do φ de x, ou seja, se o xk menos o φ de xk em módulo é menor ou igual que a tolerância. Graficamente, isso vai acontecer, isso vai ser verdade, vai ser exatamente igual na raiz xi. Então, a f de xi é igual a zero, portanto, xi é igual a φ de xi. E aí, também, na primeira aula, a gente fez manipulações nesse exemplo da função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 4. A gente quer que f de x seja igual a zero, então a gente tem a equação x ao cubo menos 9x mais 4 igual a zero. E a gente fez diversas manipulações, então de diversas formas diferentes a gente isolou o x do lado esquerdo da igualdade, e do que sobrou do lado direito da igualdade foi justamente a função de iteração. E a gente descobriu 5 funções de iteração diferentes. E aí na aula passada a gente fez a análise dessas funções de iteração. Então a primeira função de iteração cruzava a reta y igual a x em 3 pontos. A segunda função de iteração também cruzava em 3 pontos. A terceira função de iteração cruzava apenas em 2 pontos. A quarta função de iteração novamente cruzava em 3 pontos. E a quinta função de iteração também cruzava em 3 pontos. E a gente foi tentar descobrir justamente essa raiz que estava entre 0 e 1, dando como aproximação inicial o valor 0,5, e fazendo a análise do que acontecia com as 5 funções de iteração. E o que a gente viu foi o seguinte, para a primeira função de iteração, ela convergiu em 2 passos. Então, em 2 passos, a gente encontrou uma boa aproximação para a raiz, que foi 0,4549. Na segunda função de iteração, a gente também encontrou em 2 passos, mas não foi nem na função de iteração, foi antes. Então, a segunda aproximação foi 0,4550, que já era uma boa aproximação. Quando a gente utilizou a terceira função de iteração, apesar da aproximação inicial ser 0,5, a gente convergiu para a raiz que estava no intervalo que ia de 2 até 3. Então a gente descobriu, depois de 5 passos, a gente descobriu a raiz, que era aproximadamente 2,7465. Na quarta função de iteração, a gente descobriu uma aproximação para a mesma raiz, né? Foi 2,7461, mas só depois de 10 passos. E na quinta função de iteração, a gente descobriu também essa raiz que estava no intervalo de 2 até 3, porém em 36 passos. E por que isso acontece? Né? Por que eu não descobri aquela raiz que estava no intervalo entre 0 e 1? Por que a gente acabou indo parar lá naquele outro intervalo quando eu estava utilizando as 3 últimas funções de iteração? Isso pode acontecer pelo seguinte, por conta do comportamento do método, tá? Então, digamos que eu tenha essa função de iteração aí e essa reta y igual a x. Vamos relembrar como é que é o comportamento do método. Digamos que eu dê esse x0, que é a minha aproximação inicial. Então, o que a gente faz é calcular o φ de x0
E aí a gente puxa esse φ de x0 para a reta y igual a x e esse vai ser o valor de x1. E aí a gente faz esse raciocínio de novo. A gente calcula φ de x1, puxa isso para a reta y igual a x e esse vai ser o x2. Aí a gente faz isso novamente, né? A gente pergunta, será que esse x2 é uma boa aproximação? Não é, então a gente faz isso novamente. A gente calcula o φ de x2, puxa para a reta e isso vai dar a aproximação x3. E aí, será que essa é uma boa aproximação? Se for, a gente poderia parar. Se não for, a gente continuaria. Vamos pegar esse outro exemplo para uma outra função φ de x. E aí digamos que eu tenha esse x0 bem aqui. Aí o raciocínio, né, o comportamento do método é o mesmo. Se eu tenho esse x0, eu vou calcular esse φ de x0. Quando eu puxo esse φ de x0 para a reta y igual a x, olha só, eu passei do ponto onde elas duas se interceptam. Eu passei direto, né? O x1 agora está lá do outro lado da interseção. Mas vamos continuar. Eu calculo o φ de x1. Calculo o φ de x1 e aí novamente eu tenho que puxar horizontalmente para a reta y igual a x. E aí ele passou para o outro lado. Antes ele estava do lado esquerdo, agora já passou para o lado direito. E esse vai ser o x2. E aí vamos continuar esse procedimento. Eu calculo o φ de x2 e eu puxo para a reta e eu tenho o x3. Então, o x0 estava do lado direito, x1 está do lado esquerdo, x2 do lado direito, x3 do lado esquerdo. Então, o método de ponto fixo ele pode convergir com esse comportamento também. Então, ele está de um lado, vai para o outro, está de um lado, vai para o outro, está de um lado, vai para o outro. Isso faz com que a função f de x, não φ, a função f de x, a função original, ela tenha primeiro o valor positivo, depois o valor negativo, valor positivo, valor negativo e assim por diante. Mas perceba que a cada passo ele está assim chegando cada vez mais perto, né? Calculou o φ de x3, aí calculou o x4, então ele está chegando cada vez mais perto da raiz, né? Cada vez mais perto do ponto fixo, que é justamente a localização onde a reta y igual a x cruza a função φ de x. E aí eu tenho o φ de x4 e assim por diante. Calculo x5, e aí a gente vê que ele está chegando cada vez mais perto, assim, meio que no sentido de espiral, tá certo? Vamos pegar essa outra função φ de x que está bem aqui. E vamos pegar um x0 que já está bem pertinho da raiz, né, da interseção entre esses dois pontos. Então essa é a minha aproximação inicial, x0. Aí vamos proceder conforme o algoritmo faz. Então o algoritmo calcula φ de x0. E aí depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar horizontalmente esse ponto até ela cruzar essa reta y igual a x. Então, esse vai ser o valor de x1. E aí, olha só, o x1 ele já está mais longe da interseção do que o x0. Mas vamos continuar o algoritmo. A gente calcula φ de x1 e puxa horizontalmente para a reta e tem o x2. Depois a gente calcula o φ de x2 e puxa horizontalmente para a reta e a gente vai ter o x3. E aí, olha só o que está acontecendo. A gente está se afastando cada vez mais da raiz, né? A raiz estava à esquerda do x0, só que a gente está indo para o lado direito. Então, a gente está se afastando da raiz. Então, o método ponto fixo é um método que ele pode divergir. Ele não necessariamente converge, ele pode divergir. Então, se a função φ de x, por acaso, ela cruzar a reta y igual a x no futuro, no lado direito, pode ser que a gente acabe convergindo para aquela outra raiz. Mas se a função v de φ de x nunca mais cruzar a reta y igual a x, o método vai divergir, ele não vai chegar no resultado. E aí ele pode divergir justamente desse jeito, indo sempre para um lado, cada vez se afastando mais, mas sempre para um lado, ou ele pode divergir indo de um lado para o outro, que é esse outro exemplo aqui. Então suponha que eu tenho esse x0, que já é perto da raiz, porém eu calculo φ de x0, puxo horizontalmente e tenho x1, calculo φ de x1, puxo horizontalmente e tenho x2, calculo φ de x2, puxo horizontalmente e tenho x3, e eu também estou me afastando, mas sempre indo de um lado para o outro, né? Então, a função f de x, a função original, ia ficar sempre positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, mas sempre divergindo, né? Indo cada vez mais longe de zero. Então, o método ponto fixo nem sempre converge. Existem algumas condições para ela convergir, essas condições dependem da função de iteração, a gente descobriu 5, né? Então, depende da função de iteração e depende da localização da aproximação inicial x0. De que maneira? Bom, a interseção da função de iteração com a reta y igual a x não pode ter uma inclinação muito alta. Se ela tiver uma inclinação muito alta, pode ser que ela divirja. Tá? E a minha aproximação inicial, além disso, a minha aproximação inicial não pode ser muito longe da raiz. Se ela for muito longe da raiz, aí sim pode ser que ela também divirja. Então, a condição de convergência para o método ponto fixo é a seguinte. Tem que existir um intervalo AB, e esse intervalo AB vai conter a raiz e vai conter também a aproximação inicial. Então, se existir um intervalo AB que contenha tanto a raiz quanto a aproximação inicial, x0, e se a função de iteração for contínua no intervalo AB e a derivada também for contínua em AB, e essa função de iteração não é muito inclinada, ou seja, em módulo, a derivada
da função de iteração for menor do que 1 dentro do intervalo AB, então, se tudo isso acontecer, então o método ponto fixo converge. Perceba que é um se então, tá? Se tudo isso acontecer, então converge. Se não acontecer, pode ser que ele convirja, pode ser que ele não convirja, pode ser que ele acabe divergindo, tá? Então, vamos analisar agora o que é isso. O que é você dizer que o módulo da primeira derivada tem que ser menor do que 1 dentro desse intervalo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a primeira derivada, dentro do intervalo, tem que estar limitado por menos 1 e 1, né? Que aí o módulo vai dar menor do que 1. Ou seja, a inclinação da função de iteração, da função φ de x, não da derivada, da função φ de x, ela tem que ser menor do que 45 graus dentro do intervalo AB. Se isso acontecer, e aqueles outros critérios também acontecerem, então o método ponto fixo vai sim convergir. Tá? E vamos analisar agora aquelas funções de iteração. Tá? Vamos pegar aquela primeira função de iteração, x² mais 4 dividido por 9. Perceba que aqui, na região entre 0 e 1, perto dessa raiz, a gente pode ver que a função de iteração não tem uma inclinação muito grande. Então, por isso que essa função de iteração convergiu e convergiu muito rápido, convergiu em 2 passos, né? 2 ou 3 passos. Na segunda função de iteração, acontece algo semelhante. Então, dentro do intervalo que vai de 0 até 1, essa função de iteração não tem uma inclinação muito grande. E aí a gente viu que também convergiu para esse ponto. Vamos pegar agora a terceira função de iteração. Essa terceira função de iteração, nesse intervalo que vai de 0 até 1, ela tem uma inclinação muito grande. Então, se ela tem uma inclinação muito grande nessa região da raiz, próxima da raiz, pode o método divergir. E aí, nesse caso, ele diverge dessa raiz, que era 0,45 alguma coisa, ele diverge dessa raiz, e como essa função de iteração cruza a reta y igual a x, depois ela vai acabar convergindo justamente para aquela raiz que está entre 2 e 3, que é justamente essa raiz aqui do lado direito. Como ela acaba cruzando de novo, ela diverge, e justamente nesse outro ponto onde ela cruza, olha só, a função de iteração não tem uma inclinação muito grande, é uma inclinação baixa, e aí ela acaba convergindo para esse ponto. Algo semelhante vai acontecer com a função de iteração 4, a quarta função de iteração. Então, no intervalo que vai de 0 até 1, ela tem uma inclinação muito grande, e aí ela diverge. Como a função de iteração cruza a reta y igual a x depois, no intervalo que vai de 2 até 3, e essa inclinação não é muito grande nesse outro intervalo, ela acaba convergindo para essa outra raiz. E a quinta função de iteração também acontece algo semelhante, né? Ela diverge da raiz que está entre 0 e 1, porque a inclinação é grande, e aí acaba convergindo para a raiz que está do lado direito, né? A raiz no intervalo que vai de 2 até 3. Então, como é que é o algoritmo, finalmente? Como é que é o algoritmo do ponto fixo? Como é que ele funciona? A gente encontra uma aproximação inicial, x0, e aí pode ser encontrado de qualquer maneira. No nosso caso, a gente já tem um intervalo, então a gente encontrou como o ponto médio daquele intervalo. E a gente faz k igual a 0. Então, estou no passo k igual a 0. Enquanto o xk não for uma boa aproximação, inicialmente ele é o x0, né? Enquanto não for uma boa aproximação, o que a gente vai fazer é xk mais 1, calcula como φ de xk. E aí a gente incrementa o k. Se esse k, como o método pode divergir, a gente tem que considerar a gente tem que fazer esse sim, então. Se esse k atingir uma quantidade máxima de passos, que é o critério de divergência, então a gente termina o algoritmo dizendo, olha, o método não convergiu. Se não, a gente vai terminar a gente vai fazer esse enquanto, né? E aí esse enquanto vai parar quando o xk for uma boa aproximação, então a gente termina com esse caso de convergência em que a nossa raiz vai ser justamente esse xk. Lembrando que aqueles dois critérios de parada são esses aqui, o φ de xk menos xk em módulo menor ou igual que a tolerância e o módulo de f de xk também menor ou igual que a tolerância. E isso pode acabar acontecendo o seguinte, se a minha função de iteração, φ de x, for muito próxima da reta y igual a x, elas duas caminharem quase paralelas e muito próxima da outra, pode acontecer de que eu tenha a raiz aqui do lado esquerdo, no intervalo que vai de 1 até 2, e aí por algum motivo o meu xk está aqui perto do 7, 8. E aí quando eu faço a iteração, né, xk e xk mais 1, quando eu calculo essa diferença, pode ser que essa diferença dê abaixo da tolerância, porque as duas funções, tanto y igual a x quanto y igual a φ de x, estão muito perto uma da outra. E aí essa diferença pode acabar dando muito pequena. E aí eu acaba satisfazendo um dos critérios de parada, mas não satisfaz o outro. Ele está longe da raiz, porém um dos critérios de parada dá certo. Então, idealmente, a gente quer sempre procurar fazer com que f de x seja próximo de 0 e, no melhor dos casos, né, a gente está procurando que os dois critérios de parada sejam satisfeitos.
que é justamente o que eu falei, né? O φ de xk ele é próximo do xk, mas o módulo de f de xk vai dar bem longe de zero. Então isso pode acabar acontecendo e a gente quer sempre evitar que isso aconteça, tá? Então, idealmente, a gente está sempre procurando um certo x que faça com que os dois critérios aconteçam na mesma iteração, tá? Ou seja, a gente quer tanto que o φ de xk menos xk em módulo seja menor ou igual que a tolerância, quanto que o f de xk em módulo seja menor ou igual que a tolerância. Aí o que é a ordem de convergência? Aqui a gente tem mais um termo que é chamado de ordem de convergência. Será que esse método ele converge? Pode ser que ele não convirja, mas quando ele converge, essa convergência ela é rápida ou é devagar? E aí a ordem de convergência vai dizer justamente isso, se essa convergência ela é rápida ou devagar. Vai ser um número que a gente vai chamar de ordem de convergência, e quanto maior esse número, quanto maior essa ordem, mais rápida vai ser a convergência. E aí isso segue um teorema. Então, seja xk uma sequência de valores, de aproximações que convergem para a raiz. E seja ek uma sequência de erros absolutos, onde o erro absoluto vai ser justamente a diferença do xk para a raiz exata. Tá? Então, o ek, o e do passo k, vai ser justamente o xi, que é a raiz, menos o xk. Se existirem dois valores p e c, com p maior ou igual que 1 e c maior que 0, tais que o limite do módulo de e do passo k mais 1 dividido pelo módulo de ek elevado a p for igual a c, então p é chamada de ordem de convergência da sequência xk e c é chamada de constante assintótica do erro. Isso é bom porque é o seguinte, se p for igual a 1 e o c for entre 0 e 1, então a convergência do método é pelo menos linear. E isso é uma característica do método do ponto fixo, ele tem uma convergência linear. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar essa função de iteração, φ4, que é raiz cúbica de 9x menos 4, com essa aproximação inicial x0, e vamos observar o seguinte. Vamos ver o seguinte, olha só, o xk está convergindo para a raiz 2,7453, né? Então ele está se aproximando cada vez mais do 2,7453. Então essa é uma sequência convergente, onde ele sai de longe e vai chegando cada vez mais perto da raiz, tá? Vamos tomar como raiz o valor de x que não está nem aparecendo aí, tá? É o valor de x que a gente encontrou no passo 12. Eu fiz mais alguns passos, né? Eu cheguei no passo 12. E aí esse passo 12 eu disse, vai ser a raiz. Então eu calculei o módulo do erro como sendo justamente o x que a gente encontrou no passo 12, menos o x de cada passo. E aí aqui do lado direito eu tenho essa coluna do erro em módulo, que é 2,24, 1,9, 1,2, 0,6, 0,2, 0,1. E a gente pode ver que esse erro em módulo ele está chegando cada vez mais perto do zero, tá? E o crescimento vai ser dado justamente por módulo de E do passo K dividido pelo módulo de E do passo K menos 1 elevado a P. E aqui no caso, como eu sei que o método ponto fixo tem convergência linear, eu utilizei que o P é igual a 1. Então esse crescimento é dado por essa fórmula que está bem aqui, tá? Crescimento do passo K. E a gente consegue ver que esse crescimento ele é aproximadamente uma constante, né? Na prática, assim, entre esses passos, ele é quase uma constante, 0,4, tá? Um pouco a mais no início e um pouco a menos no final. Então, esse crescimento é uma constante, e é uma constante entre 0 e 1. Então, esse crescimento é justamente aquele C que eu falei anteriormente, e esse P é justamente a ordem da convergência. No caso do método ponto fixo, esse P, geralmente esse P vai ser igual a 1. Isso me dá que o método ponto fixo tem uma ordem de convergência linear, tá certo? A observação. Como eu mencionei, a convergência depende da função de iteração, depende da aproximação inicial e a ordem de convergência do método ponto fixo geralmente é linear. Então vamos falar algumas observações sobre o método ponto fixo. Primeiro, ele é um método base para todos os métodos abertos. Então todos os métodos abertos são, digamos assim, variações do método ponto fixo, tá? E ele funciona da seguinte maneira: dada uma aproximação inicial, dada uma função de iteração, novas aproximações são encontradas como uma aplicação da função de iteração calculada na aproximação anterior. Existem outros métodos mais rápidos que o método ponto fixo, mas que seguem essa mesma ideia do método aberto do método ponto fixo, que são os métodos de Newton-Raphson e o método da secante, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para finalizar a aula de hoje, a gente finalmente terminou o método ponto fixo, onde a gente falou sobre a convergência e sobre a ordem de convergência do método. Na próxima aula a gente vai ver o Newton-Raphson e na aula seguinte a gente vai ver o método da secante, tá? Então aqui a gente encerra a aula de hoje, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!